Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, a plataforma número 1 de anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista e CMIO da Anestec. E hoje temos o prazer aqui de receber o nosso amigo João Galdino, CEO e fundador da Gênesis, professor de inteligência artificial na Unicamp, professor de inteligência artificial e machine learning na Unisal, especialista em inteligência artificial, machine learning, deep learning, e graduado em Engenharia de Controle e Automação Mecatrônica. E daí nós vamos falar com ele sobre inteligência artificial, já que ele manja tudo isso de inteligência artificial. Esse é o nosso papo. Inteligência artificial na saúde de alguém que realmente já desenvolveu uma inteligência artificial, né, João? Não é só aquela ideia. Então, João, por favor, se apresenta aí para o pessoal e nos conta um pouco como que você chegou a construir realmente a inteligência artificial e o que a Gênese faz para os nossos ouvintes aí. Cara, é legal isso, porque eu vou voltar no tempo e bastante aí, vamos falar assim. Há uns 8, eu sou programador, né? Essa acaba sendo aí uma das atribuições do João Galdino, que há muitos anos aí eu faço programação. E eu, inclusive, programei muitas interfaces de equipamentos da área médica. Inclusive, interfaces de monitores multiparâmetros, centrais de atendimento, com background aí de alguns fabricantes aí, internacionais e nacionais, né? E há alguns anos atrás, eu estava inquieto, né? Eu estava num grande cargo aí de diretoria de uma empresa grande e falei, vou sair e vou construir a minha empresa. Construir algo diferente. E eu vi isso há 8 anos atrás, tá? Eu vi um banner, eu sou muito fã da Apple há muitos anos, e eu vi um banner falando, cara, reescreva o código-fonte do Maps para resolver a questão de triangulação de sinal. E eu fui e fiz um código-fonte, rapidamente, e fui eleito um dos 100 empreendedores, programadores, a fazer uma imersão no Vale do Silício. Fui para o Vale do Silício e lá estava bem no começo isso, 8 anos atrás, tal, pessoa discutindo. Fui em alguns fóruns no Google, alguns fóruns na Cisco. Eu fui num fórum que estava tendo IBM, Microsoft discutindo e NVIDIA sobre inteligência artificial. Falei, cara, vou ver o que é isso. Deixa eu ver o que é isso. Bem interessante. Só que como todo programador muito cético, cara, eu desenvolvo sistemas há 26 anos, né? Falei, que inteligência artificial, isso aqui é coisa da carochinha, isso não existe. Isso é if else. Fui para a reunião com os caras, estava tendo justamente um fórum de saúde, e aí me chamou mais atenção ainda. Eu sentei no fórum, o pessoal estava discutindo alguns algoritmos de IA, eles começaram a mostrar alguns algoritmos avançados. Falei, cara, isso realmente realmente tem fundamento. Peguei toda aquela informação ali, falei, pô, vou me atualizar, vou estudar esses processos e tal. E um dos heads da IBM estava lá com o Watson, apresentando ele, falou, vou fazer tal item aqui. Eu olhei aquilo e falei assim, galera, para isso dar certo, você tem que fazer assim. Porque nós, da área médica, nós conhecemos muito de HL7, RIS, DICOM, os protocolos médicos. E os caras de TI, eles não conhecem esses protocolos. Eles falaram, não, eu vou ler o sinal vital do paciente assim. Eu falei, para você ler esse sinal vital, você tem que pegar por aqui. Porque se você pegar desse outro lado aí, você vai pegar histórico no fórum. Só falou, legal, interessante, João. Aí eu fiz um comentário e tal e fiquei com aquele negócio de IA na cabeça. Assisti mais uns 2 fóruns, estava muito no começo no Google, inclusive do BART, que acabou de ser lançado agora com Transformer, né? Aonde eu falei, cara, deixa eu ver isso aqui é legal. Aí eles me apresentaram uma ferramenta chamada TensorFlow, que é de desenvolvimento de rede neural avançada. Ela tem uma série de bibliotecas ali por trás. Falei, pô, isso aqui é legal, realmente a máquina está tomando decisão. Falei, pô, interessante, vou trabalhar com esse cenário. Voltei do Google, eu tinha acabado de fundar a empresa, eu falei, cara, vou trabalhar com sistemas, que era o principal foco do João Galdino aqui, o background, né?
no meu primeiro produto lançado do Gênesis, foi o módulo de engenharia clínica, voltado para atender os hospitais na gestão dos equipamentos médicos, mas eu falei, cara, eu já vou fazer com o IA, com machine learning. Lá no comecinho, eu fui para a IA de mercado, né, porque era o que eu conhecia. Então, fui fazer algumas especializações, alguns estudos bem avançados. Eu fiz um curso bem avançado no MIT sobre IA e fui usar IA de mercado. A hora que eu fui usar IA de mercado, eu senti, vou ser sincero. Falei, opa, cara, mas falta isso, falta isso, falta isso. Mesmo assim, a gente insistiu. Eu acabei... A Gênesis é uma empresa que ela foca muito no crescimento orgânico com base no retorno do investimento. Então, nós vendemos, reinjetamos uma boa parte do capital na própria empresa para desenvolver novas tecnologias. E eu estava usando IA de mercado, eu comecei a sentir que tinha muito percalço. Tipo, poxa, eu tenho que pegar uma IA renomada, conhecida no mundo todo, eu tenho que ensinar ela a falar oi? Sério? Eu tenho que ensinar ela a falar tchau? Isso é muito básico. Cara, desculpa. Não, isso já tinha que saber em todos os idiomas. E beleza, fomos lá e ensinamos, né? Tanto é que esse nosso outro projeto, até no Watson, tá? Ele tem aí, pelo menos aí de ensinamento, 7 milhões de linhas de ensinamento. E jogar um projeto desse e reconstruir de novo, você tem que ser corajoso. Algumas pessoas me chamaram de doido na época. Mas, cara, falei, vou ter que ficar ensinando o básico. E depois uma mega dificuldade para conectar em sistemas e interfaces. Não dá. Foi aonde eu encontrei um doutor, ele é doutor da Gênesis, né, o doutor Fernando Andrade. Ele não é médico, e isso é importante. Ele é engenheiro, só que ele é doutor em engenharia de fatores humanos e usabilidade na Unicamp. A gente se uniu, falamos, cara, vamos construir uma nova IA. Aí eu obviamente que eu tenho um conhecimento avançado em algoritmos, em desenvolvimento machine learning, só que ninguém constrói uma história sozinho, né? Eu falo isso, eu trouxe um segundo cara, que foi o Jorge, um programador aí que veio, o cara ele é um programador sênior, top AA, e nós três sentamos um dia e discutindo, né, não muito contente com a IA de mercado, e principalmente também com os preços, porque na hora que entregava para o usuário final era muito caro. E o usuário final falava, cara, não vou consumir isso. No hospital, eu tenho que deixar isso na mão do enfermeiro, do médico, eu tenho que deixar na mão do assistente do médico, eu tenho que deixar na mão da secretária, de todo mundo. E aí não escala, né? Diante desses dois cenários, eu ainda peguei um estagiário, que foi bem legal, esse estagiário da Unicamp, um menino muito diferente, em cálculo e estatística. E nós começamos a desenvolver um algoritmo dentro de casa. Esse algoritmo era um princípio, uma rede neural básica, para que ela conseguisse entender as palavras e responder, que a gente chama do método Transformer, que hoje está muito famoso com o chat GPT-3, né? Nós falamos, cara, vamos construir uma IA que consiga substituir pelo menos a parte básica, a princípio. Aí eu conecto na outra IA e continuo respondendo. Falamos, vamos começar. Começamos os modelos matemáticos, só que a princípio nós errávamos muito, mestre, muito. Aí, eu vou te ser sincero, uma coisa que me ajudou foi a minha... Eu tenho um background de especialização de engenharia clínica e biomédica. E, cara, eu lido há muitos anos com médicos. E como eu fui head de uma empresa onde a gente fazia muito análise de sinais vitais, principalmente de eletrocefalograma, entre outros sinais, de sinapses e processos, eu comecei a olhar para aquele universo nosso, fazendo um modelo matemático, falando, nós estamos errando em algum lugar. Porque a nossa IA não chegava no nível de assertividade que nós queríamos. E isso é muito legal, porque isso foi um desafio. Nós olhamos para o universo e falamos, cara, vou continuar com a IA do mercado ou vou construir a nossa? Ou não, vamos construir. Começamos a fazer os modelos matemáticos, levamos para as redes neurais, começamos a trazer isso. O duro é assim, desenhar um modelo matemático de verdade, galera. Ir lá no papel e fazer o modelo. E aquele negócio, fazer um modelo e lá no final você erra o cálculo, o modelo inteiro não funciona. Né? Então, 30, 60, 90, 120 dias, 180, 240 dias, sei lá, testando o modelo. Né?
Uma das vantagens que nós tivemos no nosso universo é que o Jorge, que é o nosso arquiteto principal, ele fez um curso fora do Brasil também. Se eu não me engano, foi um curso, não foi no MIT, tem alguns professores do MIT que ensinou para ele alguns modelos Transformer. E teve um momento da história ali que foi muito legal, que foi o nosso estagiário. Enquanto a gente estava testando modelos avançados, né, para ela aprender a falar, e falar assim, responder, o nosso estagiário desenhou um modelo no papel e rodou, né? Tipo, ele fez 10 folhas e ele, num domingo, e isso é o ponto, que as melhores inovações, os melhores insights, eles não acontecem no horário comercial. Não sei se é assim. É mas a assim. gente, É assim. ele pegou, ele desenhou, né, o modelo todo e dava umas 10 folhas de cálculo puro. E ele fez à mão, né? Porque o estagiário estava ali na ponta da lança. Ele pegou. Aí ele pediu para a mãe dele, acho que no domingo à noite. Ele pegou o celular, ela ficou em cima e ele mostrou: Ó, o modelo funciona, agora deu certo, tal. Eu cheguei no final. Isso foi muito engraçado, porque a hora que ele mandou esse vídeo para mim e para o Jorge falou assim: cara, vamos pôr isso aí para rodar primeiro. Como é que você acha que funciona? Não dá para ter certeza vendo um vídeo no celular. Aí ele falou assim: não, eu garanto que funciona. Deu certo. A gente pegou, obviamente, né? Toda vitória tem sempre um tombo. E é legal. E quando você ganha, você tomba de novo, né? A gente pegou o modelo dele, nós levamos um tempo para redesenhar, construímos o modelo matematicamente numa rede e rodamos. Primeiro momento rodou. Todo mundo comemorou. Na hora, acertamos. Ganhamos. Só que aí nós vimos que ela não estava inteligente. Ela realmente ela funcionou. Mas eu faço até uma alusão. Cara, virou uma IA muito esdrúxula. Aí voltamos de novo no modelo. Aí o Jorge realmente teve um insight que foi muito legal. Ele falou: cara, eu preciso construir uma camada de score. Isso aqui não adianta só uma rede que consegue responder. Eu tenho que dar níveis de camada de assertividade nela. Aí nós criamos um outro modelo matemático para fazer esses níveis e chegamos num modelo factível. E aí eu usei um pouquinho da engenharia clínica e da biomedicina, que é o seguinte: nós vamos estudar a sinapse humana. O humano, ele não responde com 100% de precisão. É raro os casos que ele responde com 100%. E foi aonde nós chegamos no modelo ideal. Nós construímos um modelo matemático baseado no cérebro humano para chegar no nível de assertividade similar ao humano. Qual é o ponto disso? Em qualquer IA. Acerta 100%? Não. Se eu pôr o nível de assertividade em 100%, você vai falar: nossa, essa aí é muito burra. Porque eu tenho que fazer a pergunta exata e ela tem que ter o 100% de assertividade para ela conseguir acertar. Mas nós conseguimos chegar num score, num modelo matemático de assertividade, aonde ela chega com nível de precisão em 99%, e aí a assertividade que é a regra do jogo, tá? Que é onde a gente faz essa construção de processo. Só que nós precisamos validar, né, Jorge? Aí tem que validar o método, né? Beleza, construímos, lindo, maravilhoso, só que é como 4 nerds olhando no laboratório falando: como é que será que isso aí é bom mesmo? Aí eu peguei um dos maiores clientes. Vamos para o mercado, né? Agora go to market e ver se vai funcionar na vida real, né, cara? E a cultura de startup, né? Pegamos o nosso maior cliente estratégico, que segurava acho que 40% do faturamento da empresa na época, usando uma IA de mercado, desplugamos a IA de mercado e conectamos a nossa. Entendeu? Na hora que a gente conectou a nossa, foi mágico. Ela era muito mais assertiva que essa IA de mercado, muito mais assertiva, e o cliente nem percebeu. Cara, foi embora. Projeto. Para startup, maravilhoso. O foguetinho decolou. Com custo menor, entregando o conceito ali para o cara. Logicamente, depois a gente abriu para o cliente, né? Fizemos o aditivo, tudo bonitinho, de forma diferente. Mas eu falei para ele, falei assim: testando em você, cara. Sério? Tá validado. Você nem viu. Mas assim, seus 600 usuários já estão falando com ela, entendeu? E aí nós validamos o conceito. Essa foi a versão 1. E a versão 1 foi para o mercado. Isso foi muito legal, deu uma ascensão para a Gênesis. Ainda existe um percalço, né?
muito cliente quer inteligência artificial, mas ele não está preparado culturalmente para isso. Isso é uma coisa que é impacto. O impacto, mundo de startup é isso, né? Acho que na própria Nestec vocês sofrem com isso. Você pega o cara lá que, ele não está preparado para o digital, que dirá para uma IA. Eu sempre falo isso, né? O meu perfil de cliente hoje para inteligência artificial, para o cara olhar, é aquele cara que é digital. Porque se ele não está no digital, ele tem que dar um passo para trás. E realmente, cara, preciso de IA, porque eu já entrei em muitas reuniões e muitos projetos, o cara olha assim, eu quero uma IA. Mas para quê? É para preencher a planilha X. Não, você não precisa de IA. Você precisa de um RPA. Pega um RPA e um robozinho de automação que ele faz isso para você. Tá? Então, muitas vezes a gente joga dessa forma muito claro com o cliente, porque tem muito cliente que vem e fala assim, eu quero para resolver isso aqui. Cara, isso aí já teve casos, tá? Fazendo uma brincadeira com uma outra startup que também sou muito amigo dele. Eu preciso emitir a nota sozinho. Cara, tem RP que faz isso. Pode comprar, tem um ali do mercado, não tem A. Ele emite a nota sozinho para você e manda o boleto. Sim, Legal. Exatamente. Porque IA realmente é o próximo passo da evolução, então existe um grande desafio. Né? Cara, mas é isso, né? Eu queria. Não, é um bom histórico, né, cara? E normalmente nas startups a gente acaba desenvolvendo muita coisa e realmente a saída, quando você vai para o mercado, sempre tem aquele impacto que ali é a prova de fogo mesmo, né? Mas isso me lembrou quando eu comecei, cara, a minha empresa, antes de estar na Nestec, e eu falava sobre automação, sobre análise de dados de forma automatizada, né, condutas, automação, né, não era inteligência artificial. E muitas vezes o meu cliente ele queria só não perder o papel. Sim. Então, todo o resto que a gente oferecia, ele não estava preparado para aquilo. Sim. Então, para alguém que perde 7, 8% do que ele tem no papel, você falar em automação, e é isso que você falou, assim, o cara ele quer inteligência artificial, mas na verdade ele não precisa, ele nem sabe, ou ele não tem maturidade nem de dados, nem cultural para usar algo desse tipo. E tanto eu lembro que a gente criou o que a gente chamou de uma escada de excelência em dados, que era assim, começar, passo 1 é sair do papel, né, organizar, tabular dados, começar a olhar os dados, criar indicadores, né, fazer BI, depois fazer, né, o BI olhando sempre para o passado e o Business Analytics olhando para o futuro, para daí você começar, né, falar do machine learning, do aprendizado de máquina, onde a máquina já começa a ter um aprendizado, mas ainda baseado no histórico, sem um contexto em si, né? Aí depois você vai nos deep learning para ir para uma rede neural, para daí depois você ir para uma hierarquização dessas redes para chegar numa inteligência artificial. Cara, então são uns 10 passos. E às vezes o cara ele deu o primeiro passo, não, a gente já é totalmente digital. Eu falei, cara, você tem uma maratona para chegar aqui. Não é uma corrida. Tem que ir e passo a passo. A gente sente um pouco essa dificuldade na Nestec também, e que às vezes o cliente ele está querendo só o primeiro passo, a gente já está querendo entregar várias coisas, mas tem que ser gradual. Tem que mudar a cultura, mudar o jeito que eles lidam, né, para gerar a base de dados, para daí nós começar a falar de indicadores, de automação. E aí, agora sim, a gente já está desenvolvendo, né, ferramentas com machine learning, com deep learning, para a gente começar a chegar isso no mercado do pessoal, né? Estamos começando a querer também trabalhar aí com inteligência artificial, né, nessas conversas aqui junto com a Gênesis, mas ainda é um pouco longe do que o nosso público está preparado também para fazer. E eu sempre falo assim, eu sou um pouco... Você falou que você foi lá olhar e você ficou meio cético, né, no início. Quando foi isso, João? Quantos anos atrás que você teve esse primeiro contato? 8 anos. 8 anos. Aproximadamente aí. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente que está aqui no skin the game, né, cara, desenvolvendo,
lidando com base de dados gigantescas, né? A gente tem tabelas na Nestec que tem 70 GB. Você tem que olhar isso com uma tecnologia de dados, não adianta você querer fazer planilha do Excel, cara, entendeu? E aí eu sou muito, muito crítico, assim, porque eu vejo muito, eu sempre falo, inteligência artificial tá no PowerPoint, tá no palco, mas não tá no Python. Não. Né? Então, assim, tá no discurso, todo mundo fala, aí agora saiu o chat GPT, todo mundo falando porque vai mudar a saúde, porque vai impactar na saúde, porque vai não sei o quê. Cara, vocês não conseguem saber quantos pacientes hipertensos vocês internaram no mês passado. Você está falando que a inteligência artificial vai mudar o atendimento na saúde? Cara, olha a distância que está isso, e o pessoal acha que às vezes falta um pouco de percepção, de maturidade, de trabalhar com dados, porque isso está muito, muito distante da realidade, cara. Assim, a gente tem uma maratona para correr para chegar nesse tipo de situação, né? Quando você pergunta assim, está falando de inteligência artificial, me mostra o que você já desenvolveu, o que ela faz realmente. Cara, e daí não sai nada. Entendeu? Por isso que eu quis trazer você aqui. Não, cara, a gente fez, ela funciona, ela já está no mercado, ela está testada, funcionando, rodando e com resultados muito bons, né, cara? Existem desafios. Uma inteligência artificial tem muitas inteligências naturais desenvolvendo muita coisa. E aqui eu só queria fazer uma relação que você falou, só para deixar mais perto do nosso público, assim, que eles estão mais acostumados com termos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, que às vezes num teste você vai mudando. Eu quero que ele seja mais sensível, mais específico, a precisão, a acurácia, a gente está acostumado a lidar, e às vezes se eu mudar o ponto de corte desse teste de 13 para 15, eu mudo esses requisitos. Isso são coisas que os desenvolvedores têm que fazer na inteligência artificial. Eu quero que ela seja mais sensível, mais específica, seja mais assertiva, menos, e isso faz parte. Então, toda inteligência artificial ela é diferente em si, porque essas hierarquias, isso está na tomada de decisão do desenvolvedor. Né? E pegando até do nosso público, vamos falar aqui que área da saúde e medicina, eu não recomendo, o uso do GPT, por exemplo, porque a base dele é pública e é uma base que ele consulta em qualquer processo. Então, a partir do momento que eu não tenho uma base científica comprovada, não é interessante. Você precisa trabalhar com uma base fechada, uma base onde você, cara, legal, essa resposta eu tenho um grau de assertividade, garantia pelo próprio pesquisa do conteúdo que vai trazer para mim. Lógico, legal, tem pontos que dá para usar lógico, pessoal, não estou generalizando, mas se for para eu ver uma dosagem de um medicamento que vai ter um efeito farmacodinâmico e farmacocinético, cara, não dá, né? Não dá. Eu nunca vi um médico ir na Wikipedia para ver isso. E não dá para adotar isso agora, né? Com a base. Exatamente, cara. Esse é um ponto muito importante. Sim, esse é um dos tópicos que eu queria falar com você, porque eu fiz alguns testes, né? Sim. E ele é muito bom para te dizer o que é, como funciona. Sim. Como aplicar aquilo num subgrupo, numa situação específica, ele erra, não é bom. Que é o que você falou, você vai pesquisar na Wikipedia, o que é o monitor o eletroencefalograma? Cara, a Wikipedia te responde isso. Perfeito. Como que ele funciona? Coloca os eletrodos, faz análise cerebral, dá as ondas. Tá, como que você interpreta o padrão de ondas de um paciente, de uma criança com epilepsia? Cara, não vai te responder. Não. Porque aí você está indo no grau de detalhe. Então, para coisas mais genéricas, mais superficiais, ele responde bem, como o Google responde bem, na maioria das vezes, mas você chegar assim e... Teve até um colega que fez um teste sobre ventilação mecânica. Ele fala o que é um ventilador, como que é um modo ventilatório, quais são os parâmetros que você regula,
Mas se pergunta assim, como que eu faço para fazer a ventilação mecânica durante a anestesia num paciente com efizema? Aí não responde. Sim. Não. Aí não responde. E não vai. E não Para eu vai. conseguir responder com precisão, assim me permite, mestre, no ventilador pulmonar, eu tenho que fazer duas coisas com a IA. Primeiro, treinar ela com base no hardware, e aí isso é polêmico, porque do mesmo jeito que eu regulo e calibro um ventilador pulmonar para colocar com paciente com SARA, com enfisema pulmonar, ou vou colocar em qualquer parâmetro, eu tenho que colocar um hardware lá. Existem já placas dedicadas para isso, e um dos grandes fabricantes aí de games, né, que é a NVIDIA, ela já fabrica placas para equipamentos médicos. E o nosso podcast é áudio, mas aí fica entre eu e você aqui, depois você pode compartilhar com a galera. A placa da NVIDIA hoje é fabricada só no Japão para equipamento médico, tá? Um dos modelos para a galera que estiver ouvindo a gente e trabalhar com dispositivos e tal, é a Jetson, no modelo Jetson Nano, onde eu consigo embarcar modelos matemáticos e parte da rede neural no dispositivo. Só que como engenheiro clínico, falando assim no cenário, não recomendo para equipamento de suporte à vida. Eu recomendo para monitoramento à vida e apoio clínico, tá? O uso da IA. Por quê? Se eu coloco uma IA Transformer que ela vai se adequar ao processo, aí eu posso quebrar a norma, né? Eu faço analogia com... Eu fui head de uma das empresas da área médica, onde na época tinha o desfibrilador externo automático, o DEA. Só que tinha o DEA automático, né? Então o DEA chocava sozinho. Isso, cara, foi polêmica no mundo todo há uns 15, quase 20 anos atrás, e teve que se criar o DEA semi-automático. Alguém tem que apertar o botão. Porque se o DEA matasse, o profissional de saúde falava, cara, não fui eu. O médico falava, não fui eu, ele tomou a decisão, né? Então, exatamente. Isso é polêmico, mestre. É polêmico, e eu sempre recomendo, vai usar IA num dispositivo médico, ou vai fazer alguma medição que tem efeito farmacodinâmico e farmacocinético, coloca um hardware junto para fazer a inspeção do processo. E monte um processo que não use tomada de decisão para suporte à vida. Essa é a opinião do profissional, por enquanto. As placas estão evoluindo. Opinião do insider, né? O cara que já teve, tá nas duas, já foi das duas pontas, né, cara? Sim, então, sim. Pode falar, mestre. Não, eu vejo assim que tipo, essas inteligências artificiais que a gente tem hoje, cara, elas ajudam muito para dúvidas mais superficiais, sim, dúvidas mais frequentes, né? Mas ela não vai substituir o especialista, principalmente na complexidade da especialidade. Aí, pelo menos nós estamos muito longe. Aí é outra maratona, né? A gente está ainda muito longe disso. Você teve experiência de trabalhar com o Watson, né, cara? O Watson ele foi criado em base de dados de saúde. E mesmo assim não teve o resultado esperado, né? E algumas coisas eu sei, assim, né? Por exemplo, ele, apesar de ele ter sido treinado em milhares e milhares de base de dados de pacientes, algumas patologias ele tinha um N muito pequeno. E aí, quando ele não conseguia diagnosticar aquilo, porque na amostragem dele, aquela patologia, apesar de ser muito importante clinicamente, ela teve um N muito pequeno. Então, ele acabava dando muita atenção para coisas mais comuns. Então, ele acertava muito doenças mais comuns, mas ele era ruim nas doenças pouco comuns, mesmo sendo muito graves. Então, talvez tenha faltado um pouco de hierarquização, né, que a gente estava falando antes, né, de grau de importância. Só que para isso você teria que ter um especialista de cada área fazendo essa hierarquia, né, cara? E aí eu acho que nessa complexidade aí que o sistema um pouco ele acabou se perdendo um pouco. Não sei qual é a tua visão de quem trabalhou mais ali. A minha visão é parecida. Eu dou aula na universidade, uma das matérias é ele, né? Ele é uma IA avançada? Sim, ele é uma IA avançada. Na saúde, eu acho que a entrada foi prematura. É o que a gente está conversando aqui. Tipo, vou entrar, mas eu tenho especialistas? Tenho, mas não tenho especialistas no mundo todo.
A hora que você leva um hype do jeito que foi levado alguns comerciais, eu acho que é aí que foi o erro, tá? Acho que foi puro marketing o erro. Eu vou curar doenças. Cara, calma. Opa, vamos dar o passo, né? Vamos para o primeiro degrau, vamos fazer pesquisa, né? Vamos fazer Sim. pesquisa clínica com todo mundo e errar igual um doutor. Cara, mas eu vi no hype desse nível e um problema de qualquer processo, e inteligência artificial tá nisso, de qualquer projeto, cara, o médico, o dono do hospital já compra falando que ele vai curar a doença. Ele não vê escopo, ele não vê nada, ele não senta, e ele não vê que ele tem que montar uma base gigantesca, anos de treinamento, curacidade para o processo fazer aquilo. Aí acho que foi a maior erro no segmento hospitalar, tá? É aquela brincadeira que eu fiz, e é o Watson, tá? Ensinar a falar oi, tchau, para um cara que você já fala no marketing que você vai curar a doença, não dá, né? Não dá, mestre. Sim. Não, e as bases de dados, elas são muito diferentes, né, cara? Você vai treinar ele numa base de dados no Japão, na França, nos Estados Unidos, você tem um perfil de paciente, um perfil de doenças muito diferentes. E aí tem uma outra questão, né? Ele foi treinado em países de baixo desenvolvimento? Provavelmente não, cara, porque que dado ele vai pegar dos nossos prontuários? Se a gente não consegue, a gente que está aqui não consegue extrair nada do nosso prontuário, tem que ficar lendo, ele vai pegar e fazer ferramenta linguística de reconhecimento de texto em português do Brasil, cheio de abreviação, que cada um escreve de um jeito. Cara, que precisão isso vai ter? Não vai ter precisão. Então, assim, a hora que você for trazer isso para o Brasil, para Angola, cara, qual vai ser o resultado? Ele foi treinado em doenças tropicais, endêmicas, que a gente tem aqui, que tem na África. Provavelmente não muito bem, né? Não digo que não foi treinado, mas... Porque as bases têm muito ruins para esse tipo. A área da gente saúde, já percebe que tem dificuldade... Se me permite... Usar dados muito mais simples aqui, né? Para você pegar isso e não vou treinar uma inteligência em cima de uma base de dados comprometida, o resultado provavelmente não vai ser muito bom, né? A área da saúde tem um desafio, que até eu falo isso desde quando eu vi a palestra lá. A gente tem um desafio de se conectar primeiro. Primeiro nós teríamos que ter os prontuários eletrônicos todos conectados, né? E depois de ter os prontuários conectados, criar uma base universal para que seja consumido, para aí sim uma inteligência artificial tomar uma decisão na área médica com assertividade. E nós temos a questão cultural, né? Cara, a mesma doença, a doença da África é diferente de um país tropical igual o Brasil. Então, isso tem que ser considerado. É uma coisa que, quando se constrói uma IA, e eu falo isso para todo mundo, tu tem que considerar o que ela vai analisar. Não olha, o resultado final é ela resolver tal processo, mas, cara, tu tem base para resolver esse tal processo? Porque se não tiver base, você não resolve. Eu tenho uma IA num outro segmento, mas o pessoal vai saber que é uma das maiores empresas aí de entregas, que o pessoal queria diminuir o tempo da entrega. E a gente até faz um algoritmo nosso, tá? Aonde entrega no mesmo dia. Então, você pede o produto e entrega no mesmo dia. E existe um desafio interno de entregar. Eu olhei o produto, 4 horas depois eu te entrego. Legal, isso é factível na Europa. Na Europa, um país é do tamanho da cidade de São Paulo, né? Cara, agora pega um país igual ao Brasil, que tem condições... vamos falar assim, regiões e o tamanho de forma de um continente, para você falar para ela, toma a decisão e faz. Você vai ter pessoas para isso? E isso acontece muito na área da medicina. Cara, eu quero analisar todos os tipos de doença, mas espera aí, eu tenho pessoas depois para avaliar esse resultado? Esse é um outro ponto. Então, eu enxergo que tem 3 grandes desafios. Primeiro, pegar o bando de dados e transformar em um banco de dados.
depois transformar esse banco de dados, né, de um único lugar em um banco de dados em conjunto para montar um data lake com todo o estado, depois do estado, o país, todos os países, para a gente conseguir trabalhar de forma inteligente. E aí tem um outro problema, né, que vocês devem conhecer muito bem. Cara, para eu construir um banco de dados desse muito bem feito, o usuário na ponta, seja o médico, o enfermeiro ou o engenheiro, ele tem que escrever corretamente. Porque se ele escrever errado, ou se ele apontar uma informação errada, se ele... Legal, ela pode nascer enviesada. E esse é um dos pontos que é a grande discussão do universo de IA. Se você for ensinar uma IA ou colocar um conteúdo para ela que não é o devido ou o correto, ela aprendeu aquele conteúdo, ela está enviesada. Né? Ela vai trabalhar no histórico. Exatamente. Ela aprende no histórico. Eu não sei se você viu, né? Eles tentaram fazer algo para o sistema jurídico americano e ela aprendeu em cima do histórico. E eles perceberam que a tomada de decisão da IA ela era preconceituosa, ela tinha racismo, porque ela usou a base de dados histórico. Então, cara, isso na saúde, isso é pesado, tá? Isso na saúde, você pegar uma base de dados enviesada, você não sabe se as condutas que estão na tua base foram bem feitas. Elas foram adequadamente, elas são condutas certas do ponto de vista clínico, médico, técnico, porque se você tem um corpo clínico que toma condutas questionáveis, você vai treinar a sua inteligência artificial a ter condutas questionáveis. Exatamente. Então, isso é muito complexo, cara. E a gente tem um desafio gigantesco de interoperabilidade de dados, né, cara? Isso é um desafio enorme. E aí você vê algumas decisões indo totalmente na contramão. Cortaram uma verba gigantesca do DataSUS, que seria para ser um banco de dados unificados do país. Cortaram a verba, ou seja, não vai evoluir, capaz de andar para trás, né, desse jeito. E, cara, isso foi, eu acho que uma das grandes visões. Eu, Diógenes, a gente tem o background de programador, né, cara? Então a gente olhava assim e dizia, cara, não é possível que a gente não consiga construir um banco de dados mínimo. Um banco de dados mínimo. Para você poder fazer todas as outras coisas. O passo 1 é fazer um banco de dados mínimo. E esse o passo 1 da Nestec, né? É você conseguir criar um banco de dados organizável, resgatável, organizado e resgatável, para que a gente possa discutir aprendizagem de máquina, deep learning, rede neural, inteligência artificial, porque agora a gente tem no banco de dados organizado em quantidade suficiente. Legal. Esse aí é o ponto onde a gente está, mas para chegar até aqui, cara, a gente teve que ser visionário há 10 anos atrás, né? Ir para o mercado, catequizar o mercado, né? Evangelizar o mercado sobre a importância disso, porque há 10 anos atrás o pessoal não via importância nisso. Não. Né? Aí os dados é o novo petróleo, cara, a gente escuta isso há quanto tempo? Exato. É só você olhar quais são as grandes empresas hoje do mundo, são empresas de dados. E nós seguimos jogando o nosso dado médico fora. E é um negócio paradoxal, cara, uma indústria bilionária da saúde no mundo. Os dados são o novo petróleo e as duas coisas estão totalmente andando totalmente separadas. E tem um estudo até, mas que dado clínico, dado médico, ele vale até 20 vezes mais no mercado negro, pra você ter ideia. No mercado... Né? Essa eu não sabia. E isso é preocupante, porque é óbvio que sempre onde existe oferta, existe a demanda. Então, é por isso que os hospitais eles têm que tomar cuidado com cibersegurança, fazer todas as camadas de gestão de dado, e eles são muito atacados porque o dado clínico ele é muito valioso. Né? Algumas empresas tomam a decisão de comprar essa informação que na minha opinião, é errada, e acaba fazendo nós tendo que reforçar a lei, LGPD, e não sei o que, e teste de cibersegurança, ataque e tal, porque o dado clínico é valiosíssimo. Cada vez mais está sendo desenvolvido equipamentos que são biologicamente conectados às pessoas, smartwatches,
entre outros cenários. Sim. E esse dado clínico ele é valiosíssimo. Tá? Sim. Isso é um ponto que todo mundo quer. E aí é o que você falou, né, cara? Eu vou fazer uma analogia com você. Às vezes eu chego no hospital, o prontuário está no papel, e às vezes você chega no pronto-socorro, na UTI, no centro cirúrgico, não tem computador. Então, o cara ainda está no papel, ele ainda está. E numa geração que nós estamos falando de rede social no celular, item viralizando, empresa de dados crescendo em 1 milhão de usuários por semana. E aí isso é o nosso dia a dia. Eu não sei se você sabe disso, né, cara? Mas o comum é a anestesia ser o último local a ser digitalizado no hospital. A única coisa que tem no papel é a ficha da anestesia. E a ficha da anestesia, cara, é o período que mais gera dados durante... A hora que você entra num hospital, você pode ficar 1 mês lá. Sim. A hora que você ficou sendo anestesiado é a hora que mais gerou dados. Sim. Tá? Uma hora de anestesia equivale a 1 semana de internação do ponto de vista de massa de dados gerado. E é o ponto mais crítico. Eu falo, cara, é o topo, é o epicentro do cuidado do paciente, é a hora da anestesia da cirurgia. Ela devia ser a primeira a ser digitalizada, não a última. E a gente está falando sobre isso, cara, há 10 anos. Eu acho que agora que o mercado tá se ligando para isso, está entendendo essa importância. E aí, nesse ponto, né, a Nestec é o único AIMS da América Latina, né? Porque a gente já está enxergando isso, falando sobre isso há muito tempo, e como você falou que você era head de uma empresa e resolveu sair para empreender, né, cara? Estava com aquela inquietude. O empreendedor é inquieto, né, cara? Então, o Diógenes podia ter ficado só sendo anestesista, né? Sendo anestesista, eu trabalhando o dia inteiro como anestesista, mas não, a gente tem essa inquietude e resolveu sair para empreender. E 10 anos depois estamos aqui hoje conversando sobre inteligência artificial com você, num papo bem muito, muito interessante. Mas a gente vê, cara, o mercado ainda está devagar. Ainda está devagar. E aí, às vezes, eu vejo esse pessoal... Cara, ele é capaz de ter alguém, um gestor de centro cirúrgico, procurar vocês porque quer uma inteligência artificial, e ele ainda tem uma ficha de anestesia no papel, cara. No papel. Não, isso acontece. Isso acontece, tá no papel, né? E ele acontece. Isso é o real. E aí ele olha e fala... Olha a desconexão né, da vida real com o desejo, com a vontade, né, cara? E isso acontece, Jorge, e acontece no nível assim. Não, mas ela tem que ler o prontuário. Falei, caramba, mas o prontuário você precisa de uma empresa especialista igual a Nestec para fazer o processo todo. E não, eu não vou conseguir pôr ele aí na ponta. Isso é tecnologia. Tecnologia você tem que aplicar em soluções igual a Nestec tem. E aí é o cenário que nós vemos. E eu não vou mentir para você. Ainda existe uma carência no Brasil todo, porque mesmo além de fazer a inteligência artificial, nós temos o sistema de engenharia clínica, que cuida justamente dos equipamentos. E, cara, tem hospital hoje que tem equipamentos de 40 anos atrás, no centro cirúrgico, fazendo cirurgia. Eu olho aquilo, eu tenho medo, até de sentar naquela cadeira ou de sentar no hospital, porque, infelizmente, o cara não atualizou. E renovação tecnológica é uma coisa que está na Anvisa, é regra, né? Incorporação de novas tecnologias. Eu tenho que atualizar o parque tecnológico. E muitas vezes você vê muito pessoal assim. Esse problema é crônico, né, mestre? É um problema crônico. Sim. Que eu falo o seguinte: o brasileiro ele tem 2 pontos que ele se atualiza. O primeiro, quando ele entra na instituição porque ele quer mostrar serviço. E o segundo, quando a auditoria vem, lacra tudo. Aí ele, opa, deixa eu correr atrás. Eu preciso fazer essa educação. Aí ele vai. Aí ele fala, opa, não, eu preciso da Nestec, eu preciso da Gênesis, eu preciso fazer, porque senão meu hospital vai ficar fechado. Aí ele fala, poxa, eu vou correr. Lógico que temos hospitais de vanguarda, temos vários aí no Brasil, usam a nossa tecnologia até com IA, com machine learning, tem soluções próprias, mas é sempre um país continental
tamanho do Brasil, tem os dois lados. Cara, mas assim, ó, esses hospitais de ponta, eles são 300 no Brasil. De milhares e milhares de hospitais que existem no Brasil. Verdade. E que tem muito hospital parado no tempo, né, cara? E aí eu acho que não só os hospitais, mas os nossos prontuários eletrônicos, eles estão parados no tempo, cara. É um negócio que eu programava... O prontuário que tem hoje é um negócio que eu programava 20 anos atrás, cara. É verdade. É em C, na faculdade. Né? Aparece o C ali pulando. Cara, assim, aí eu fico olhando aqui, cara, 20 anos depois, você olha o teu smartphone, olha para aquele prontuário, ele te dá um campo texto para escrever coisa, e você escreve qualquer coisa de qualquer jeito. E se você colocar lá XXX, ele aceita. Mestre, você me lembrou de um sistema, que eu não vou citar o nome para não comprometer a empresa, mas o Hospital de Grande Porte me chamou para fazer uma análise com IA, não, vamos usar sua IA em toda a camada de dados. A hora que ele abriu o prontuário, eu falei, não, perfeito, mostra o prontuário. A hora que ele abriu o prontuário, e aí eu chamei o cara de TI, mostra o banco de dados. Não, João, é uma imagem, ele armazena uma imagem. Eu falei, o quê? O prontuário todo é uma imagem? É uma imagem, mas não armazena nenhum dado, nenhum dado clínico, nenhum batimento, nada. Eu falei, cara, isso é campo editado em low code, enfim, esses softwares mais simples. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, você não tem dado nenhum. Você tem milhões de prontuários, você não tem dado nenhum. É como se você estivesse no papel. Como os caras tirassem a foto. Então, tem hospital que chega e diz, não, a gente já digitalizou a anestesia. O cara faz no papel, a gente bate uma foto, né, escaneia, agora não tem mais scanner, o cara bate a foto, faz o PDF e guarda lá. Cara, não, a gente digitalizou. Cara, sim, tirou a foto, transformou em digital, digitalizou a ficha, né, cara? São cenários, né? Infelizmente. Uma coisa que a gente sempre fala, né, cara, na parte de programação, é que quando você transforma em digital, é a tua melhor oportunidade de você melhorar os processos. Não em emular o que você fazia antes no papel. E o que aconteceu nos prontuários, eles emularam o que fazia no papel para um prontuário. Então, onde você escrevia um negócio, eles montaram isso. Escrevia outra coisa, eles montaram campo texto. E aí, assim, é digital, tem algumas melhorias, mas essas melhorias de o que é campo texto, não é que assim não dá para ler, cara. Só que não vai te dar precisão que você precisa para tomada de decisão em saúde. Exatamente. Esse é o ponto. Você pode pegar um livro e dar lá para qualquer aprendizado desses linguísticos ler, e ele vai entender mais ou menos, vai te responder. Cara, mas entender mais ou menos te responder uma coisa que você tem que ser precisa, como na tomada de decisão em saúde, não dá, cara. Não dá. Aí tu tem que treinar. E isso que você treinar falou é um ponto... Sim, tem que treinar no lugar certo, com conduta certa. No lugar certo. Existem muitos sistemas legados, né, que são sistemas que foram feitos para a indústria ou outros segmentos, que eles atuam na área médica, né, até vendendo a solução como sendo medical care, só que a hora que você vai ver não tem nada da área médica. E força o cara a trabalhar e fazer um planejamento que muitas vezes, cara, é assustador. Tipo assim, eu já presenciei isso em hospitais que você fala assim, nossa, cara, você tem que ter o dobro de pessoas para conseguir operacionalizar esse sistema. E muitas vezes o resultado que ele vai entregar é muito menor do que um sistema especialista, um sistema especializado no segmento, né? E isso é uma coisa que, cara, de novo, eu gosto muito da Nestec, até olhando para o cenário, eu já admiro vocês há bastante tempo, porque eu conheço de forma avançada monitor e central de monitoramento. E uma coisa que o pessoal sempre pedia era para fazer o sistema de anestesia. E o médico vinha, a gente olhava e falava, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Isso é complexo, você precisa ter um médico por trás. Porque eu brinco assim, existem vários idiomas no planeta Terra, existe mais um que é do anestesista, até podia colocar. Tá? Então, o idioma do anestesista, porque o anestesista ele sabe o que ele anotou ali, o que ele está fazendo, porque é um processo que ele sabe que ele tem que fazer, porque ele liga a linha de vida do ser humano ali, né? Ele monitora. Eu brinco assim, ele segura, é uma brincadeira, tá, mestre? Bem esdrúxula de engenheiro, falando da área, falando que segura o cara no nível 0, para que se ele afundar um pouquinho, ele morre, e se ele acordar, ele vai ter dor, um monte de efeitos colaterais,
que o anestesista garante aquele processo. E realmente, ele é o cara que monitora de verdade no centro cirúrgico. Né? A galera olha e fala assim, o cirurgião, eu tenho uma brincadeira particular, mas não vou brincar aqui, mas o anestesista, para mim, é uma das peças mais importantes de uma sala cirúrgica. O dia que eu operei pela primeira vez, eu olhei para o anestesista e falei, você vai ficar na sala, né? Vou, tá bom. O que você vai aplicar em mim? Propofol. Propofol, eu já comecei a ficar com medo, né? Vou fazer uma hack. Falei, eita, entendeu? Você começa a ficar ali no cenário, mas isso acontece em qualquer segmento, né? Sim. Onde você conhece. Mas falando de um ponto que a galera pode ver até nas minhas redes sociais, eu fiz uma postagem semana passada que viralizou sobre um IA tem vários segmentos. A Gênesis trabalha muito com dados desestruturado e dado estruturado, e a IA que fala, que é o avatar, né, o bot, igual o ChatGPT-3, Transformer, e analisar o processo. Mas tem um segmento que eu não atuo, tá? E eu acho que a galera tem que olhar muito forte, que é um segmento de análise de imagem, onde soltou-se um estudo de câncer, principalmente em câncer de mama, onde a IA identificou o melanoma, né? Eu não sei se eu estou falando até certo aqui, mas identificou aquele princípio 5 anos antes. Identificou um câncer de mama 5 anos antes dele aparecer visualmente na imagem que o outro humano conseguiria já diagnosticar, né? Exatamente, Dr. Jorge. Assim, e aí no cenário, assim, 2 pontos. Cara, é possível fazer isso em qualquer processo? Não, galera. Isso aí uma máquina tem que fazer. Então, a galera que especifica equipamento, que compra equipamento, precisa começar a se qualificar para conseguir comprar máquina com machine learning mesmo, com deep learning, para análise. Conheço algumas marcas seríssimas que já têm esse processo embarcado para alguns casos específicos de análise. Não é todas, né? Eu vou fazer uma brincadeira com você aqui, se me permite. Recentemente, saiu um algoritmo para celular falando que com manchas de pele identificava possíveis processos de câncer. Eu baixei o app, porque eu sou curioso, né? Eu trabalho nessa área de machine learning. Olha, deixa eu ver se tem IA mesmo. Fui lá e bati no meu rosto. Pô, ele deu que eu estava com trocentos negócios. Eu fui na minha dermatologista, ela olhou para mim e falou, João, você confia nessas coisas? É sério? Pô, João, você é um cara estudado, cara. Você tá de brincadeira. Aí eu falei assim, doutora, o negócio falou. Eu vi um estudo, a empresa por trás é séria. Eu vim aqui, pelo menos... Falei, não, João, fica tranquilo. Isso aqui passa um creme nisso, aquilo outro. Isso aqui é só uma manchinha, tá? E isso é muito engraçado, Sim. porque o pessoal acaba adotando aquilo como uma verdade absoluta, né? Se não tem o conhecimento. Sim. E realmente tem que olhar para o cenário. Né? Esse é um ponto interessante, cara, porque a gente está falando das dificuldades da inteligência artificial na saúde, mas no campo Sim. da imagem é onde a gente tem realmente as maiores evoluções. Na retinografia, para identificar doenças de retina, tem resultado muito bom. Para diagnóstico em ressonância, em tomografia, qual que é o ponto nisso, cara? Uma máquina de ressonância, de tomografia, ele gera uma base de dados organizada e tabulada. Eu sei que essas aqui são ressonâncias de crânio na faixa etária. Esse paciente isso aqui é um homem, tal idade, ressonância de crânio, e ele tem um banco de dados organizado pixel a pixel. Cara, é o cenário perfeito para você fazer um machine learning, um deep learning e uma inteligência artificial, o cenário perfeito. Qual que é o desfecho? Presença ou não de doença? Um endpoint de saída. Cara, é o cenário perfeito. Aí, esse é um exemplo bom. Quando que no teu prontuário, na tua internação, que o paciente ficou uma semana internado no hospital, você vai conseguir ter um banco de dados tão organizado, tabulado, como esse de uma ressonância. A hora que você conseguir, você vai ter uma inteligência artificial em saúde que te ajude realmente bastante. Mas hoje isso está basicamente na imagem. E como a inteligência artificial consegue analisar pixel a pixel, vai ser melhor que o humano. Não Sim. tem como não ser. Não. Porque Exato. Você não consegue olhar
mesmo com lupa, com aumento, você não consegue olhar tão no detalhe. Tá? Mas aí, assim, é um banco de dados muito organizado, tabulado, para procurar alterações muito específicas. Então, são poucos endpoints. Diferente de um paciente que chega no pronto-socorro e diz, estou com dor de cabeça. Cara, é muito amplo. Você pode ter 200 endpoints diferentes. Sim. É totalmente diferente. Mas esses de imagem, assim, você aplica numa ressonância. Então, quando o cara for fazer uma ressonância, você sabe que ele está fazendo uma ressonância. Esses de foto para celular tem uma questão. Até eu estava discutindo isso com o Bruno, que é o nosso head aqui do Data Science, né? Ele é feito para você tirar foto de uma mancha na pele. Tá, mas se você tirar foto do refrigerante, ele identifica que aquilo não é pele? Entendeu? Muitos desses algoritmos... É difícil isso, do ponto de vista de inteligência artificial ou de machine learning, é difícil você identificar que aquele não é o cenário para o qual você foi treinado. E está cheio de exemplos disso, né? É para identificar se é cachorro ou gato. Cara, esse é um desafio para você chegar a esse tipo de coisa de imagem no point of care. É diferente você desenvolver um algoritmo para reconhecer um melanoma que vai ser usado por um dermatologista, que ele vai tirar a foto já adequada daquela pinta para a inteligência artificial ajudar ela no diagnóstico se aquilo é um melanoma, se é um nevus displásico, alguma coisa assim. É diferente de você deixar no aplicativo de qualquer um, que vai tirar foto de, sei lá, de qualquer coisa. E daí você tem que entender que aquela qualquer coisa não é uma pele com um nevus, né, cara? São duas coisas isso é um fato. Diferentes. Essa é uma fronteira ainda que o reconhecimento de imagem tem que evoluir, né? Eu tenho alguns projetos dentro de casa de imagem, mas eu confesso que eu nunca consegui fazer sair um produto, que é o que nós estamos conversando aqui. Porque para sair um produto, eu tenho que ser fabricante daquele dispositivo médico. Esse é o fator. Para conseguir fazer uma análise realmente factível. E controlar essa base e ter essa base muito bem controlada, né? A ressonância é um exemplo ótimo para isso. Existem algumas empresas investindo pesado em saúde, e uma delas é o fundador do Spotify, onde ele está fazendo algumas análises justamente cruzando com máquinas de ressonância magnética, porque ele sabe que eu faço uma varredura total praticamente no paciente, em tecidos moles, né, vamos falar assim, e eu posso fazer uma série de análises em cima desse processo. Juntando com alguns sensores, eu consigo fazer algumas soluções diferentes para o mercado, né? O mundo de IA, ele tende a expandir muito, principalmente na área da saúde. Mas para que ele tenha uma adesão consciente, nós falamos do lado do hospital, né? Precisa também existir um lado dos fabricantes médicos, de equipamentos médicos. Eles precisam evoluir. O primeiro passo, acho que da escada que nós estamos discutindo aqui, é a interoperabilidade, de verdade. Não aquela falando, eu tenho. É a de verdade, né, mestre? Porque fala que conecta, mas na hora que você vai conectar, não conecta. Não conecta. Ou ele cobra uma fortuna para te abrir a criptografia do dado. Eu te exporto num planilhão de qualquer jeito, mas se você quiser o dado organizado, você tem que me pagar. E isso é uma coisa que me preocupa. Isso é uma coisa que me preocupa, porque assim, como a Gênesis atua em 2 segmentos, a indústria está anos-luz à frente nesse cenário. Todo mundo se conversa, fabricante A, B, C, D, E, né, criptografia de dados, e a área médica ainda está nesse passo de conectividade. Então, nós vamos ver nascer muitas IAs alone em cada dispositivo, dando um resultado para outra IA ir lá e auditar, né? Aí eu costumo brincar que, assim, esse é o mal da sociedade, né? Ao invés de você ter uma IA única analisando tudo, você vai ter que ter várias ali, e ainda vai ter um auditor de IA, que vai ser um terceiro que vai passar a falar, tá tudo bem, pode seguir. Então, e isso é péssimo, porque isso é sociedade, não é o que realmente o poder computacional onde ele pode chegar. E, logicamente, que nesse cenário de análise de dados e processamento de dados, as empresas médicas, aí é o segmento indústria, eles estão engatinhando. E é assustador. Como nós que somos startups e estamos trabalhando,
Às vezes eu vejo empresas de grande porte, você chega na central de monitoramento dele com todos os monitores conectados, o cara não tem senha no banco de dados. O banco de dados literalmente não tem senha. Aí você olha e fala assim, caramba, mas a senha é tudo branco. Bom, mas para entrar no banco de dados, onde eu posso alterar o dado vital do paciente, então assim, o problema é bem crônico para esses caras. E as empresas de equipamentos médicos, elas precisam se atualizar, muitas delas, em diversas tecnologias, seja de centro cirúrgico, de UTI, de pronto-socorro, porque ainda tem muita coisa muito offline, mestre. Muito. E são, eu não sei se eles têm um mercado muito consolidado, cara, porque eles também não abrem porta para as startups, né, cara? Para fazer parceria, para desenvolver, para fazer coisas. Eu tenho uma questão quase filosófica, assim, sobre isso, cara. Se essas grandes empresas, porque a hora que o negócio fica muito grande, os processos e a inovação fica difícil dentro. São pouquíssimas empresas que conseguem se manter inovadoras depois de ficarem muito grandes. E a gente tem um cenário de equipamentos médicos, empresas muito grandes, né? Eu vejo elas com dificuldade de inovar. Ao mesmo tempo, elas não abrem porta para startups. Então, eu imagino que vai ter um segmento, daqui a pouco, cara, você vai ter monitores entrando no mercado que a vantagem competitiva dele é ser open, realmente, entendeu? Cara, eu tenho o mesmo preço do outro. A diferença é que eu sou realmente com dados interoperáveis. De boa, você comprou o monitor, você tem acesso ao dado. Tá, mas essa é a tua vantagem competitiva? Só isso? Não, tudo isso. Tudo entendeu? Isso. Tudo isso. Eu falo isso também. Tudo isso, cara. Porque, olha, assim, na boa, cara, oxímetro de pulso, pressão não invasiva, capnografia e cardioscopia é tecnologia de 30, 40 anos atrás, cara. Não tem nada de novidade 30, nisso. 40. Não tem nenhuma novidade nisso. Qual é a evolução tem disso, algoritmos cara? com cálculos, mas assim, o cálculo de SPO2 é de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Exato. Entendeu? Então, eu fiquei pensando filosoficamente, cara, daqui a pouco uma startup vai fazer um monitor que o diferencial dela é ser interoperável. Mas você eu posso ser sincero, com qualquer coisa, cara. Entendeu? Isso vai acontecer. Esse mercado cara, esse mercado tá picando. Olhando para o nosso mundo como startup, isso vai acontecer. Ou vai vir uma empresa de um outro segmento, igual o Spotify ou a Tesla, vai lançar um negócio totalmente diferente e o mercado vai ter que se adaptar. Vai chutar o mercado, né, cara? Vai dar aquela sacolejada no mercado, né? Porque, cara, isso é um negócio meio bizarro. Você paga uma fortuna no monitor e você não consegue pegar o dado e levar para outro lugar. Não, se você quiser, você tem que comprar o nosso gateway, não sei o que, e pagar mais uma outra fortuna. E isso é uma coisa que eu tento educar os engenheiros clínicos e os administradores, e a Nestec eu tenho certeza que faz isso com os médicos, né? Cara, não é tamanho de tela, galera, é dado que eu posso armazenar, é interoperabilidade, não é quanta tela maior, mais bonita ou touchscreen que vai trazer informação para você, né? Sim. Então, assim, cara, traga o dado realmente que seja factível para que você consiga fazer uma análise. Mas isso é uma coisa que está mudando, ainda precisa de um caminho longo aí do processo. Eu brinco assim. Mas isso me... Pode falar mais. Desculpa. Não, então. Não, isso me parece que é uma coisa que, se não tiver uma sacolejada de mercado mesmo, vai caminhar com um passo muito lento. Cara, quando eu participei do desenvolvimento de uma das primeiras centrais de monitoramento de UTI, eu falei assim, essa central podia ir para o centro cirúrgico, porque ela é super útil, né? E aí a galera olhou para mim e falou, João, você é louco, isso aqui é para outro cenário. Eu falei, não, cara, ela armazena histórico, tendência, isso muito antes de existir o Nestec. Aí eu falava assim, cara, a X-Reg, porque eu falava, cara, desculpa, mas isso resolve um monte de problema, cara, porque ele precisa ver tendência, erro, se tem alteração. A galera falou, João, você é louco. E uma outra coisa que eu brincava na época, eu falava assim, galera, a central de monitoramento, ela tem que ser de graça. Mas por que de graça, João? Ela é cara pra caramba. Eu falei, cara, mas a hora que você põe ela,
o cara automaticamente está recebendo o dado e o dado pode ser disponibilizado para o sistema ERP. Então, cara, você fideliza o seu cliente. Essa continua sendo a minha opinião ainda, Sim. Jorge. E realmente a gente vê que o mundo ainda não é assim. Fala. Não, tá longe, né, cara? Tá bem longe disso, né, cara? Tá longe. E assim, interoperabilidade, né, mestre? Interoperabilidade de verdade, porque eu vou fazer uma nova alusão ao nosso mundo de anestesia, falar nosso assim com a maior humildade, tá, pessoal, que eu não sou médico, né? Mas assim, cara, eu estudei muito anestesia venosa com bomba injetora, com bomba de seringa. Uhum. A volta do paciente é muito melhor, o cara volta num tempo muito menor que um paciente utilizando outro método, que hoje ainda é o mais usado, né? Que é o inalatório. E só que você vê assim, legal, só que se eu não tenho conexão nem com o monitor, imagina com a bomba de seringa. Aí que eu não vou ter mesmo. Então, isso é uma coisa que as empresas de equipamento médico, elas precisam se refazer. Todo o contexto, na minha opinião. Contexto todo. Contexto todo. Bom, temos muitos passos ainda, né, cara? Tem uma maratona aí pela frente, mas sempre tem algumas empresas que puxam, né, na dianteira, que nem a Nestec, que nem a Gênesis. Cara, eu queria né, encerrar, a gente já está aqui com uma boa duração. João, como que o pessoal te acha, né, rede social, como é que pode contatar você, contatar a Gênesis, se o pessoal tiver interesse, e queria que você deixasse uma mensagem final também aí para o pessoal que está nos escutando. Bom, a maioria são anestesistas, né, cara? A maioria. Tem pessoal da enfermagem, gestores também, né? Sim. Não, primeiro eu queria agradecer à Anestec, ao Dr. Diógenes, a você, Jorge, a todo, assim, a vocês aí, vocês são uma empresa muito diferente no mercado. Eu conheci o Dr. Diógenes na época da pandemia, foi muito legal algumas iniciativas que nós fizemos, né? Queria agradecer a todo o público da Anestec, a classe de medicina, aos anestesistas. Cara, eu acho que é uma profissão tão nobre, tão legal, tão fantástica. Eu estudei muito anestesia, tá, galera? Eu já fiz vários estudos aí, mas por questão de conhecer mesmo, porque não dá para você levar um monitor ou um medidor de oximetria ou um medidor de TCO2 para medir capnografia sem conhecer o processo para explicar para o anestesista, né? Então, nesse cenário, eu agradeço mesmo a todos vocês. Para encontrar o João Galdino aqui, vocês vão me encontrar no LinkedIn, João Galdino da Gênesis. Se vocês vão ver uma foto minha lá com óculos, igual do Tony Stark, aquele óculos tem uma IA mesmo na lente. A galera me pergunta isso sempre. Então, tem mesmo. Vocês vão poder ver isso na feira hospitalar. Quem for na feira, a gente está com uma iniciativa do Hospital Experience, para a galera ver aí, e acho que vai ser bem legal, é uma iniciativa de um hospital do futuro. E para seguir a gente no Instagram é Gênesis_Sistema, tá? Aí consegue ver lá, eu vou estar lá, estou no meio dos processos lá também, live, entre outros artigos que a gente tem. E é isso, eu queria agradecer a todos aí, fazer as minhas considerações finais, pessoal. IA não é o fim do mundo, IA é um começo, nós estamos no começo da revolução. Vou deixar uma frase de um cara que para mim é o Einstein da nossa geração, que é o Stephen Hawking, onde ele fala: todos os aspectos das nossas vidas serão transformados pela inteligência artificial. E isso vai ser o maior evento da nossa civilização. Isso não é algo que vai ser amanhã, depois da manhã, isso vai acontecer de forma gradativa e o mundo está mudando. A IA é um dos motores que faz parte dessa mudança, outros vêm da medicina, vêm da indústria, então nós somos a ponta da lança. Eu brinco assim, galera, eu sou engenheiro clínico de formação e atuo na indústria. Às vezes eu vejo um robô maravilhoso montando carro, aí eu pego o celular, você já viu o Da Vinci, cara, operando? Olha aqui. Aí o cara olha, nossa, não, isso é fantástico. Falei, montar o carro é legal, mas operar é diferente, né? Aí o cara olha, essa analogia é legal, né? É muito legal. Aí eu falei, você só tem que ter estômago para ver. Não, pode mostrar, João. Aí é isso, eu queria agradecer de novo. Acho muito legal esse podcast.
a ideia de levar informação e tecnologia e vamos para cima. Obrigado. João, cara, muito obrigado, eu agradeço aí. A gente fez questão de trazer alguém que realmente participou do processo de construir uma inteligência artificial e não como mensagem, sim, mas como considerações finais, né? Cara, a gente tem uma maratona gigantesca. Se você está olhando na tua instituição, no lugar que você trabalha, e você está muito longe, cara, o que ficar muito para trás vai ser arrastado. Então, ou você comanda o processo de maneira organizada, voluntária e gradativa, ou você vai ser arrastado de uma forma ou de outra. E é o ciclo da vida. A única certeza da vida é a mudança, né? E a morte. Então, as coisas vão mudando, é natural. Nós aqui nos consideramos inovadores, estamos na ponta, e para você dar um passo para frente, alguma coisa lá atrás tem que dar um passo também. Então, esse é um processo que vai ser inevitável. Convido vocês a conduzirem voluntariamente, de maneira projetada, esses passos. Então, a gente falou aqui várias coisas que precisam acontecer se você quer realmente trabalhar com dados, trabalhar com aprendizado de máquina. Começa com um passo a passo, faz o feijão com arroz bem feito. A hora que você tiver organizado, dado estruturado, organizado, tabulado, bem direitinho, aí você chama empresas que já têm inteligência artificial, que eles vão deitar e rolar na tua base de dados com o objetivo que você quer, para te dar as respostas que você realmente quer. Enquanto você não tiver isso, cara, inteligência artificial fica no discurso, fica no PowerPoint, mas não fica do nosso lado nos ajudando. João, muito obrigado, cara. Obrigado, pessoal, que escutou aí até agora. Vamos aí com a nossa próxima temporada do Anestesia de Valor. Valeu.